até onde esse pensamento de segundo nível ele é bom e até onde ele se torna prejudicial, tá? Porque o que a gente está falando aqui agora? A gente está falando de você sempre analisar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, tá? Porque quando você tem um pensamento de segundo nível, qual que é o resultado que a gente espera que isso lhe dá para você? Você toma decisões mais eficientes, com o menor custo possível, que não vai gerar retrabalho e que muitas das vezes com recursos que você já tem dentro de casa sem precisar ir para o mercado e ter aquele custo ali indesejado, né? E literalmente resolver o problema na causa raiz sem gerar outros, né? Que é o famoso retrabalho que a gente falou aqui agora. Só que é o seguinte, até você treinar seu cérebro, treinar sua visão, fazer com que aquilo ali faça parte do seu eu gestor, você tem que tomar muito cuidado para não acontecer um efeito colateral. Porque tudo na vida tem um efeito colateral. E o pensamento de segundo nível também tem. Que é o quê? A procrastinação. Como assim, Edson, a procrastinação? Imagine você que tem um problema hoje que está no seu colo e você fala, cara, eu tenho que tomar pensamento de segundo nível. E você está lá pensando, analisando, levantando questões, ligando para pessoas, fazendo benchmark com áreas, fazendo benchmark com outras empresas para ver como eles resolveram aquele problema. Só que aí, com isso tudo, o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando. E qual que é o resultado? Ao invés de você ter uma decisão racional e efetiva, você não tem decisão nenhuma. Então você procrastinou em cima de um problema. E muitas das vezes aquele problema, por você ter procrastinado, hoje ele é muito maior do que quando ele nasceu, né? Que existe até um conceito de problema que é o seguinte: o problema, quando a gente fala assim, arranca o problema, resolve o problema na causa raiz, o que seria? É como se fosse uma árvore. Uma árvore, quando ela nasce, ela é uma raminha. Eu consigo ir lá e arrancar ela com o dedo. Só que depois que a árvore cresce e fica grande demais, eu preciso de um machado para derrubar ela. É muito mais difícil. Então, o problema quando você resolve ele na causa raiz seria isso. Ele nasceu, você instigou, tomou aquela decisão e resolveu. Agora, quando você deixa ele crescer, ficar grande demais, aí vai virar uma árvore, vai ser muito mais dificultoso para você resolver aquilo dali. E muitas das vezes, mesmo resolvendo, mesmo derrubando a árvore, ainda vai restar resquícios ali, porque você não vai conseguir tirar a raiz do solo, né? Faz sentido para você, Zé? Cara, e essa questão é um ponto bem interessante, porque isso aí tem que ter um ponto de equilíbrio muito bem trabalhado, porque às vezes, por exemplo, é igual um relatório, eu quero trazer um relatório com uma informação para um gestor. E aí, você com pensamento de segundo nível, você traz um monte de análise, um monte de visão, e olha a demanda e tal, e apresenta um negócio gigante. Mas para quem está olhando, ela não consegue enxergar o que você quer mostrar. Ela vai ver um tanto de informação que para ela, pelo tempo ali, ela não consegue entender e vai falar, pô, não entendi nada. Então, assim, tem que trabalhar tudo isso também para resposta simples. Ó, eu quero isso. O que eu quero? É isso aqui, ó. Sua resposta está aqui. Entendeu? O pensamento de segundo nível é bom para quê? Para você se prever de questionamentos que possam vir. Exato. Mas a resposta ela tem que ser rápida. Às vezes o problema você tem que agir rápido. E já está habituado para quê? Ó, se vier uma resposta, eu tenho isso aqui bem estruturado. Exato. Mas no primeiro momento você não tem que apresentar tudo. Eu vou dar um exemplo prático agora de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Recentemente, eu fui demandado, né, para assumir novas responsabilidades na cadeira que eu sou da área de manutenção. Aí agora eu vou participar também de construções de lojas novas, né, trabalhar na área de manutenção do varejo. E a gente está com o desafio lá de descobrir qual que é o melhor sistema de ar-condicionado para as nossas filiais. E, cara, foi demandas, estudos, análises, questionamentos, empresas. A LG foi lá conversar comigo, foi o pessoal da Carre também conversar comigo. A gente tentar achar a melhor solução. E eu achei a melhor solução. Só que quando eu achei a melhor solução, eu comecei a me questionar bastante. Poxa, o que existe hoje dentro da empresa? Aí eu comecei a analisar. Existe hoje dentro da empresa X, Y, Z. Por que isso existe hoje dentro da empresa? Eu fui atrás dessas respostas. Por que esse formato que eu trouxe hoje, que já existe no mercado há muito tempo, nunca foi empregado? Por causa disso, disso, disso. Então, eu me muni dessas respostas porque eu ia sentar com o dono da empresa e eu sabia que em algum momento uma daquelas perguntas viriam para mim. Então, eu não só achei a solução e fui apresentar para ele na mesa, né? E aconteceu a bendita reunião, onde eu fui apresentar a solução. Então, eu fui, que nem você falou, com a resposta. Olha,
o modelo ideal para ar-condicionado para as nossas filiais é esse modelo aqui, vai custar tanto, vai ser empregado dessa forma, a gente consegue ter reposição de peças dessas situações. Então eu esperei uma resposta ali, entreguei na mão dele. Aí começaram os questionamentos. Poxa, a gente nunca empregou esse tipo de equipamento aqui, porque esse equipamento aqui é muito mais caro do que é no mercado. Aquela pergunta que eu tinha feito. Por que a gente nunca empregou? Eu já tinha essa resposta. Não, sim, ela é mais caro. Só que em comparação ao que nós vemos hoje, ela gera uma economia muito grande de energia. Então, quando a gente olha ao longo do tempo, essa diferença de preço entre uma e outra, ela é compensada pela energia em 18 meses, em 1 ano e meio. Pum, minha resposta já teve. Tá, aí foram fazendo outras respostas e a gente foi dando essas respostas para ele porque eu já tinha pensado nisso antes, entendeu? E com isso a gente conseguiu a aprovação de algo. Aí qual que é a questão que ficou clara aqui? A gente empregou tempo, empregou energia, empregou raciocínio lógico para poder trazer pensamentos de segundo nível para algo. Mas a resposta ela foi simples. Eu não fiquei 4 horas explicando tudo para ele. Muitas respostas eu tinha no meu bolso que nem vieram nas perguntas que eles trouxeram, mas eu tinha lá no meu bolso. Então eu me muni de informações necessárias para todos os cenários, mas eu trouxe a resposta singela para ele. Se caso tivesse uma situação que ele acharia que no meu speech, no meu discurso, foi suficiente e aprovasse, ok. Como ele achou que no meu speech, no meu discurso, faltou algumas ponderações, ele me questionou, eu tinha as respostas, apresentei para ele. O que não poderia acontecer de maneira alguma é ele trazer algo para mim corriqueiro, que eu não tivesse a resposta naquele momento. Pode ser que ele trouxesse algo para mim fora da curva, não corriqueiro, não custo de energia, não por a diferença de preço entre o que eu faço hoje para essa solução, que isso deveria ter resposta. Talvez ele trouxesse algo hoje que não fazia parte do dia a dia ali. Aí sim você volta com o dever para casa para poder trazer solução. Mas isso vai ser a exceção da exceção da exceção. O que faz parte do que você souber, você vai ter que saber ali. E chegou um certo ponto, a partir do momento que eu recebi a demanda, e a partir do momento que eu respondi para ele, eu deixei bem claro do deadline, do tempo que eu precisava para ter aquela resposta. Porque se eu não desse esse deadline, cara, eu preciso ter essa resposta em 20 dias, ou em 30 dias, ou nesse sentido, eu não lembro quanto foi certinho, aconteceria algo que eu falei aqui de forma negativa, que é a procrastinação. Você vai ficar tentando achar solução, ainda fica pensando, pô, se ele perguntar isso, se ele perguntar aquilo, se ele perguntar aquilo, você não tem a resposta, e o cara vai começar a questionar para você. Cara, aquilo que eu te perguntei lá, por que até hoje você não me deu a resposta? Entendeu? E aí vai só acumulando problemas. Vai só acumulando problemas. Manutenção todo dia tem algo novo, né? Então a gente desde o início deixou alinhado o deadline. Então eu me forcei a ter essa resposta dentro desse deadline com todas essas situações, entendeu? Então o segredo dessa questão desse pensamento do segundo nível é use e abuse. Treine seu cérebro para ter esse tipo de pensamento para qualquer coisa, no seu trabalho, para cuidar do seu dinheiro, para sua vida pessoal. Treine seu cérebro para que isso faça parte do seu eu, né? Do seu ser, da sua forma de pensar. Mas nesse tipo de treinamento, até você achar um equilíbrio, a melhor maneira de fazer, tome cuidado para não procrastinar demais e deixar decisões importantes de serem tomadas no momento que elas devam ser treinadas, né, Zé?